Olá, eu sou o Sérgio, advogado, e nos próximos dias farei uma série de vídeos tratando de questões relacionadas ao endividamento do produtor rural decorrente de financiamento para custeio de safra e de algumas soluções aí, estratégias de reestruturação financeira que podem salvar o patrimônio do produtor rural endividado. Nesses últimos anos, o agronegócio brasileiro vem enfrentando aí diversos desafios, seja por eventos climáticos extremos, como secas severas, ou enchentes, como ocorreu no estado do Rio Grande do Sul, seja pelo aumento expressivo do preço dos insumos de produção. E diante desse cenário de endividamento, muitos produtores rurais acreditam que a única solução ou a solução mais viável é vender o seu patrimônio para pagar a dívida, ou às vezes, muito pior, acabam entregando para o banco o seu patrimônio, a sua área de terra que foi conquistado e trabalhada com muito sacrifício, pelo valor que o próprio banco avalia, que é sempre um valor muito abaixo do preço de mercado, a chamada liquidação forçada. Porém, existem estratégias de reestruturação financeira que podem evitar esse tipo de situação. E uma das principais medidas que, infelizmente, boa parte dos produtores rurais acabam ignorando ou então deixam para adotar quando já é muito tarde é o pedido de prorrogação ou alongamento da dívida. E o que é a prorrogação da dívida? A prorrogação, ou também chamado alongamento da dívida rural, é uma medida administrativa que está prevista no Manual de Crédito Rural e assegura ao produtor rural o direito de adiar o pagamento da dívida decorrente de crédito rural quando ocorre alguma das seguintes hipóteses, que são: primeiro, a dificuldade de comercialização dos produtos. Segundo, frustração de safra por fatores adversos, exemplo de condições climáticas extremas. E terceiro, eventuais ocorrências que prejudiquem o desenvolvimento da exploração agropecuária, como, por exemplo, alteração no preço dos insumos. Em relação às dívidas que podem ser objeto de prorrogação, as dívidas passíveis de serem prorrogadas, dívidas rurais, são aquelas provenientes de recursos controlados, ou seja, recursos subsidiados pelo governo federal via Plano Safra e que são tomados pelo produtor rural junto ao banco ou à cooperativa de crédito para custear a produção. Normalmente essas dívidas são formalizadas aí por meio de contratos chamados de cédula de crédito rural ou cédula de crédito bancário. Então, para que o produtor rural possa pleitear uma prorrogação da dívida, ele vai ter que demonstrar, primeiro, que houve uma situação adversa, segundo, que ele teve a capacidade de pagamento prejudicada em razão dessa situação adversa, e terceiro, que a atividade dele ainda é viável e que com essa atividade ele vai conseguir pagar a dívida desde que se estabeleça um novo cronograma de pagamento. A prova dessa situação adversa é feita por meio de um laudo que é elaborado por um técnico, normalmente um agrônomo no caso de lavoura, ou um médico veterinário no caso de atividade de pecuária. Também é importante que esse laudo seja reforçado com dados oficiais relacionados aí a custo de produção, eventuais problemas na criação de animais, dados meteorológicos para demonstrar, por exemplo, condições climáticas adversas, extremas, sempre tentando demonstrar em detalhe os motivos da incapacidade momentânea do produtor rural de fazer o pagamento da dívida. E por que isso é importante? Para que não se dê margem para a instituição financeira rejeitar o pedido de prorrogação ou ainda que o banco ou a cooperativa rejeite esse pedido, numa eventual ação judicial, isso vai servir como prova ao juiz de que o produtor demonstrou por todos os meios possíveis os motivos que impossibilitaram ele de continuar com o pagamento da dívida, a fim aí de obter um provimento judicial favorável. Outra questão importante que o laudo deve conter é a chamada análise econômica, ou seja, é preciso demonstrar qual será o prazo de carência necessário para esse produtor rural que teve a capacidade financeira afetada para ele conseguir fazer o pagamento, inclusive com a indicação do reparcelamento da dívida. O ideal é que essa análise econômica aí seja feita por um economista. Em relação ao prazo, qual é o prazo para se fazer o requerimento de alongamento da dívida? O prazo é a data de vencimento da dívida. Inclusive, a orientação mais prática e segura é no sentido de que, uma vez que o produtor rural perceba que não vai conseguir pagar a dívida no prazo convencionado no contrato, que ele já comece a providenciar de imediato a documentação necessária para
apresentar o requerimento administrativo de prorrogação, mesmo que ele ainda esteja aí algumas semanas ou mais de meses do vencimento do contrato. Se mesmo com a apresentação do requerimento administrativo, antes do vencimento da dívida, instruído ali com toda a documentação necessária que demonstra a ocorrência de uma eventual quebra de safra ou de qualquer outra situação prejudicial ao desenvolvimento das atividades, mesmo com tudo isso, a instituição financeira não conceder a prorrogação, aí é caso de se recorrer a uma tutela do Poder Judiciário através de uma ação judicial buscando a prorrogação dessa dívida, inclusive, nesse caso, com um pedido de liminar em razão da urgência e o possível prejuízo ao produtor. Se você é produtor rural e está nessa situação, a minha orientação é sempre haja preventivamente, antes do vencimento da dívida. Não que não seja possível adotar nenhuma outra medida depois do vencimento, mas nesse caso, fazendo uso do pedido de prorrogação, você acaba evitando aí maiores incômodos. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com alguém que você conhece e eventualmente está passando por uma situação semelhante. E se quiser saber mais a respeito desse tema, esclarecer alguma outra dúvida, entre em contato comigo que vai ser um grande prazer te ajudar.